Imagina você comendo aquela saladinha orgânica fresquinha e colhida no seu quintal. Aquela reunião gostosa com a família, saladinha com bastante azeite ou vinagre. Então fica aí que eu vou te ensinar o passo a passo de como você fazer sua horta orgânica na sua casa. Então, o primeiro passo que você vai ter que dar é escolher uma área adequada para a confecção do seu canteiro. Uma dica fundamental que eu tenho para te dar é que você escolha uma área que já tenha plantas rasteiras estabelecidas, aquelas que a gente chama de mato mesmo. De preferência uma área que tenha grande variedade de espécies de plantas. Porque se esse solo está conseguindo suprir a necessidade nutricional de várias plantas diferentes, isso indica muito fortemente que ele vai conseguir suprir também a necessidade nutricional da sua hortaliça. Que no caso desse vídeo aqui vai ser a alface. Deixa aí nos comentários qual outro tipo de hortaliça você quer que eu ensine a cultivar aí no seu quintal. Outra coisa muito importante que você vai precisar observar é a iluminação que incide no local. A alface gosta muito de luz, então o ideal é que você escolha uma área em que bata pelo menos 4 horas de luz direta por dia. Se você só tiver área com luz indireta disponível, escolha pelo menos uma área bem iluminada, em que o sombreamento que tem nela seja o menos denso possível. Falando em iluminação, eu tenho outra dica para te dar. A alface é uma planta que floresce sob o efeito da iluminação de dias longos. Fatores que causam estresse na planta também costumam induzir o seu florescimento, como o frio inesperado ou, mais comum no nosso país, um calor muito intenso. E como vamos usar a alface para alimentação e não para colher as sementes, esse processo de florescimento que chamamos de pendoamento precisa ser evitado, porque quando ele começa a acontecer, a textura e o sabor das folhas começam a mudar. Então a dica é, se você for fazer o plantio da alface no período de primavera-verão, use variedades que sejam resistentes ao pendoamento e ao calor. Em geral, na embalagem dessas sementes vem escrito alface para verão. Exemplos de variedades resistentes ao calor e ao pendoamento são a alface brava e a alface americana delícia. Aí pessoal, vim pegar um pouquinho de esterco para jogar lá no canteirinho de alface. Lugar maneiro. Bom, pelo menos eu gosto de lugar assim. Beijo, bezerrão! Pegar o cocôzinho de vocês para atacar lá na minha hortinha. E beleza. Isso daqui vale ouro, meu amigo. Olha bichinho como é que são curiosos. Querendo ver o que eu tô fazendo aqui. Aí. Pronto. Já peguei um pouquinho aqui. Agora eu vou ali no outro curral pegar mais um pouco e partiu. Valeu, bezerrão! Vou pegar mais um pouquinho de esterco. Agora é só levar, jogar no canteirinho lá, que a alface vai ficar show de bola. Agora voltar para casa. A recomendação de adição de esterco bovino sem ter sido feita análise de solo é de 6 a 8 kg de esterco por metro quadrado de canteiro. Porém, se você seguir minha recomendação de escolher uma área em que o solo já era recoberto por plantas, se você só tiver à disposição uma quantidade menor de esterco, isso não vai impedir que você produza a sua alface. Mas não deixe de adicionar, mesmo que seja uma quantidade pequena. O esterco vai ajudar muito na retenção de umidade do solo, que é fundamental para o bom desenvolvimento da alface, além de melhorar a atividade microbiológica que vai garantir a disponibilidade de nutrientes do solo para as plantas.
Se você fizer a utilização de esterco já curtido, incorpora no seu canteiro pelo menos uma semana antes do plantio. O ideal é que sejam 15 dias. Agora, se você utilizar esterco fresco, assim como eu utilizei, incorpora no seu canteiro pelo menos um mês antes do plantio. O ideal é que sejam 2 meses. Isso vai garantir que as raízes das plantas não sejam afetadas pelo processo de fermentação, que aumenta muito a temperatura do solo e acaba queimando as raízes. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Nada disso que eu estou falando em relação à fertilidade do seu solo vai valer de nada se o pH estiver muito inadequado. Porque mesmo que os nutrientes estejam presentes no seu solo, se o pH estiver muito ácido ou muito básico, isso vai impedir que eles sejam absorvidos pelas plantas. Mas não se preocupe, o pH é muito tranquilo de saber. Eu ensinei como que você faz para saber o pH do seu solo gastando menos de R$10. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. A faixa ideal de pH para alface é entre 6 e 7. Até 5,5 ele consegue resistir. Se o seu pH estiver desequilibrado, aqui no Brasil é muito mais provável que esteja desequilibrado para ácido. Então vou deixar agora uma dica bem legal aí do que vocês podem fazer. Aí pessoal, o que eu peguei para poder jogar no canteirinho de alface, cinza. Isso daqui eu peguei na pizzaria. Chega na pizzaria que vocês sabem que tem forno a lenha, pergunta quando que eles jogam a cinza deles fora e pergunta se você não pode ir com uma caixa lá pegar. Só que eu, infelizmente, não vou nem poder jogar no meu canteiro ali, porque eu medi o pH, deu 7 aproximadamente. E aí o que acontece? A cinza ela aumenta o pH do solo. Se o solo de vocês estiver com pH alto, que é muito difícil, né, de acontecer, aqui no meu acho que deu porque tinha construção ali, acabou caindo cimento em volta, com o passar do tempo foi aumentando o pH. Muita pedra de cimento também, mas em solo normal é difícil disso acontecer aqui no Brasil. Mas assim, se por acaso o solo de vocês já estiver com pH alto, vocês pegarem e tacarem cinza, vai elevar mais o pH, vai atrapalhar a absorção de um monte de nutriente aí, cobre, zinco, manganês, o fósforo, que é um macronutriente. Então, cuidado com isso aí, antes de jogar cinza. Antes de qualquer coisa, de fazer qualquer tratamento no solo, é muito importante medir o pH para ver se está certinho. E aí, se o pH de vocês estiver ácido, isso daqui vai ajudar muito, beleza? Faz uma cobertura aí no solo, cobre assim a camada do solo com a cinza, depois vem revolvendo. Se o pH de vocês estiver ácido, tá, pessoal? Se tiver mais para alcalino assim, é melhor não jogar não. E aí, se tiver ácido, vocês fazem uma coberturazinha e depois vem incorporando. Beleza? Isso aqui é muito bom. Tem muito cálcio, potássio, magnésio. Muito bom isso aqui. Beleza? Aí vocês fazem isso, chega numa pizzaria com forno a lenha, pergunta lá se tem cinza, se eles jogam fora, o que eles fazem. E aí pede a eles. Beleza? Muito bom. Valeu! Se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal. Fazer esse vídeo dá muito trabalho, mas eu faço com muito carinho. Então dá essa força, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família para poder me incentivar a continuar fazendo conteúdo de qualidade aí para você, beleza?
Chegar nessa fase, vocês vão fazer agora o desbaste ou raleamento, como chamam. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar uma tesoura limpa. Eu sei que a gente não vai cortar diretamente a planta que a gente quer, mas mesmo assim é sempre bom prevenir. Vocês pegam álcool 70. Se vocês não tiverem álcool 70 em casa, vocês pegam uma tampinha de água sanitária e diluem num copo com mais 3 tampas de água. Aí vocês vêm fazendo desbaste. Isso daqui já é uma planta daninha que deu, você já tira. Aí vocês procuram ir deixando as plantas que estão melhores e mais para o meio da célula. Beleza, pessoal? Então, além disso, tem outra dica que eu quero dar para vocês também. Vocês podem perceber que eu coloquei a bandeja para germinar no sol. Isso é muito importante porque as sementes de alface são consideradas fotoblásticas positivas, ou seja, elas germinam muito melhor quando começam a captar a luz no ambiente exterior. Além disso, o próprio alface em si ele gosta muito de uma boa iluminação. Então você deixar a bandeja num lugar muito bem iluminado vai dar um vigor muito legal aí para as suas mudinhas se desenvolverem. E pessoal, por favor, nessa fase inicial, principalmente, mantenha o substrato sempre úmido. Você não pode deixar o substrato secar de jeito nenhum, porque a raiz da alface ainda não está completamente desenvolvida, está numa fase extremamente sensível à seca. Então, para você não ter uma surpresa ruim de voltar a encontrar suas alfaces mortas, mantenha o substrato sempre úmido aí, beleza? Pessoal, vou deixar um recado. Eu tô no meu último ano da graduação de agronomia e tô pensando em já fechar uma parceria com alguma fazenda ou empresa para poder fazer o meu estágio. Então, se você tiver interesse de ter à disposição a assistência de um quase engenheiro agrônomo, eu vou estar deixando o meu e-mail aqui embaixo na descrição desse vídeo, vou estar deixando também o meu WhatsApp. Pode entrar em contato aí comigo pra gente se comunicar, beleza? Pessoal, como é que tá a hortinha de alface? Daqui a pouquinho eu tô quase escolhendo, ó. Tá bonito, né? Agora olha a diferença que dá se você coloca bastante palha, quantidade adequada, e se você não põe. O que acontece? A alface roxo desenvolveu bem menos, comparado ali com a alface verde. Deu um monte de planta daninha, porque entra sol, então a planta daninha tem força para se desenvolver. E galão. E aí, o que acontece? Compete aí com alface. Compete o nutriente com alface. Além disso, a palha ajuda a manter a umidade no solo e proteger contra a erosão, excesso de calor, etc. Então, muito importante, assim que vocês transferirem o alface da bandeja para o chão, vocês já colocam uma palhada, uma cobertura morta para poder proteger o solo de vocês. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Beleza? E aí, o restinho do canteiro que sobrou, que as galinhadas fugiu, comeram tudo no meu canteiro aí. Então, um conselho para vocês, se tiver galinha, muito cuidado. Cerca bem aí o canteiro de vocês para não dar esse problema. Mas tá bom. Mais tem Deus para dar do que a galinha para comer, né? E no mais, antes de eu terminar de gravar esse vídeo aí, eu vou ver se eu planto mais aí pelo quintal. Beleza?
Valeu! Forem colher, vocês podem ir tirando folha por folha e deixar a raiz que vai brotando de novo, beleza? Ou então, se for arrancar para poder dar para alguém, é só pegar aqui bem na base do alface e puxar para cima que sai, facinho. Mas aí, se for deixar para vocês mesmo, é só deixar que nem eu fiz aqui, tá vendo? Ou corta aqui e deixa a raiz para ir brotando de novo, ou vai puxando folha por folha aqui, ó. E aí, só fazer aquela saladinha com bastante azeite, vinagre e aproveitar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, fica todo mundo com Deus.